13 de novembro de 2015. Dilúvio em Buenos Aires adia jogo entre Argentina e Brasil para a noite desta sexta-feira. Corinthians aproveita a folga no calendário e faz jogo-treino contra o Red Bull Brasil. Em clima de concentração total, o Palmeiras faz o primeiro treino em Atibaia. Zé Roberto diz que Palmeiras já provou em 2015 que continua grande, mas quer a vaga na Libertadores para fechar o ano com chave de ouro. Lateral esquerdo Daniel Guedes fala da boa fase do Santos e também da expectativa para a briga por uma vaga na Libertadores. E você vai acompanhar também a visita de um ex-atacante do São Paulo que deixou o clube em 2013 como ídolo da torcida. Mas antes de irmos para um rápido intervalo, se liga nesse recado. Vocês viram que o site da Gazeta Esportiva mudou? Agora ele vai muito além dos 90 minutos. É hoje, é sexta-feira 13, meu Deus. Que maravilha, muito bom estar aqui com vocês, Gazeta Esportiva no ar. E olha, um verdadeiro dilúvio tomou conta de Buenos Aires e o que era para acontecer ontem ficou para hoje. Argentina e Brasil entram em campo logo mais, 10 da noite, no Monumental de Nunes, num jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Aparentando uma certa frustração, os jogadores brasileiros falaram do adiamento da partida. Bom, acho que todos que estavam aqui queriam jogar. Infelizmente mudaram a data, mas é um dia mais de descanso, um dia mais de preparação e amanhã vamos procurar fazer um grande jogo. Primeira vez, ainda mais pela seleção, uma situação diferente, né? Claro que a gente queria muito jogar hoje, mas infelizmente com as condições do gramado não foi possível. Vamos descansar hoje, bom que a gente tem mais um dia para descansar e amanhã fazer um grande jogo. Descansar e fazer a mesma coisa que é feito nesse dia de hoje. Amanhã descansar, perninha pro ar, deu uma suadinha aqui dentro, aqui no espaço que tem, para amanhã a gente tá inteiro pro jogo. Agora a gente tem que continuar o foco, concentrar, porque amanhã, se Deus quiser, vai ter e a gente tem que estar bem preparado para enfrentar a Argentina. Estamos concentrados, estamos focados. O jogo só mudou o dia, não vai ser hoje, mas vai ser amanhã. Temos que descansar e continuar focado no objetivo, que é fazer uma grande partida amanhã. Infelizmente choveu muito e foi melhor ter adiado para não ter nenhum algo negativo, alguma lesão grave da nossa seleção, da seleção da Argentina. E acho que o importante é continuar focado, que amanhã com certeza terá o jogo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Acabou prevalecendo o bom senso. Não seria bom para os jogadores, não seria bom para o espetáculo, não seria bom para o torcedor. Muitos estavam apurando as informações ontem com uma dificuldade muito grande para chegar ao estádio. Muitos perderiam o jogo, chegariam na metade do tempo e ainda assim não veriam um espetáculo, porque o gramado do jeito que estava, com a chuva do jeito que estava caindo, realmente ia dificultar muito. Acho que prevaleceu o bom senso, o jogo ficou para hoje. É verdade que aumenta um pouquinho a ansiedade, mas convenhamos, né? É uma terceira rodada de eliminatórias, é um jogo importante, sem dúvida, mas dá para administrar essa ansiedade muito bem. Não acha não, Alberto Helena Júnior? Boa noite. Não, isso, boa noite. Eu acho que sim, eu acho que pode. A questão não é da ansiedade. O caso aí foi muito curioso, porque 15 minutos depois que o juiz tomou a decisão de... Juiz não, as duas chefias ali da delegação, das delegações foram as que decidiram adiar o jogo. O que é uma estupidez do ponto de vista da regra do jogo. Quem tem que suspender o jogo é o juiz. Aliás, o meu querido Paulinho Vasconcelos, lá no Sport TV, ele entrevistando lá o pessoal e dando informação, disse o seguinte: o juiz, pouco antes dele decidir, o juiz vai perguntar para a FIFA. O juiz não tem que perguntar para a FIFA coisa alguma. A FIFA está lá em Zurique. O juiz está no local em que a coisa está ocorrendo. Então é ele que tem que decidir. Claro. E tem que esperar 15 minutos, meia hora, 1 hora, se for necessário, para depois tomar a decisão.
15 minutos depois, o gramado já estava normal, segundo a televisão, segundo o pessoal que estava lá. Então, não sei se a decisão foi a melhor possível, não. Mas naquela foto estava encharcado, Alberto Helena. Não. Aí, ó, essa foto. Mas isso agora, estou falando depois. Antes. Depois de 15 minutos, isso foi uma hora antes do jogo. Do horário do jogo. Aí começou a diminuir a chuva. No final, depois que eles decidiram suspender o jogo, o Milton Leite entrou no ar e disse, olha aqui, mostrou o gramado normal, 15 minutos depois de ter acontecido o jogo. A medida foi muito mais em nome do evento em si do que da partida, né? O acesso dos torcedores. Mas tem que seguir a regra, gente. Isso aqui precisa parar principalmente na América do Sul, né? Que é o lugar do jeitinho, do arroxo. Não tem que seguir a regra. A regra diz o quê? O juiz é quem decide, ele tem 15 minutos, mais 15 minutos, mais 15 minutos para decidir. E ele decide por conta própria. Ele vai lá, rola a bola, vê se tem condição de jogo, dá prosseguimento à partida. Não tem, sai fora, vai para o adia o jogo. Essa é a regra. O resto é conchavo, é acordo, é jeitinho, que é coisa típica de todos nós aqui. Vote na enquete que está no site Gazeta Esportiva. Nós queremos saber o seguinte: quem que é o favorito para o confronto de hoje entre Brasil e Argentina? Não aguento mais essa enquete, porque todo mundo falou a semana inteira que é a Argentina. Mas são coisas distintas. Não, a gente perguntou, a enquete era quem ia vencer o clássico, se era Brasil ou Argentina. Não necessariamente o favorito vence. Celso Cardoso, o favorito é o Brasil, porque a Argentina está desfalcada? Não, a Argentina joga em casa, em Buenos Aires, então o favorito é a Argentina. Então, quem vai ganhar? Eu acho que vai dar Brasil. Nem sempre o favorito vence. É isso aí. O favorito é a Argentina? Esse é um jogo que não tem favorito. Não tem? Não, porque seria a Argentina pelo fato de jogar em casa. Mas está muito desfalcada. E o Brasil está reforçado com Neymar e tal. Portanto, há um certo equilíbrio nesse negócio. Então, eu tenho a impressão que não há favorito, não. Certo. 3 partidas das eliminatórias sul-americanas aconteceram ontem. Vamos por a arte aqui, Rogerinho. Segunda-feira, Gazeta Esportiva, cenário novo, hein? Bolívia e Venezuela se enfrentam em La Paz e os donos da casa venceram o jogo por 4-2. Em Quito, o Equador venceu o Uruguai por 2-1 e continua como a única equipe com 100% de aproveitamento. E no Estádio Nacional, em Santiago, Chile e Colômbia empataram em 1-1. Agora sai a arte, Rogerinho. Eu sinceramente fiquei decepcionado com o que eu vi do Chile. Eu esperava mais, sabe? É gostoso de ver o Chile jogar. Mas aí a gente vai entrar naquela história do chamado equilíbrio, né? Só que deixa muito espaço. A Colômbia, no segundo tempo, empatou o jogo, poderia ter virado o jogo. Então tem que ter um cuidado. Você não precisa jogar retrancado atrás, mas você precisa fazer um esquema que te permita uma recomposição rápida para evitar justamente espaços que dá para... Porque por mais que seja boa a seleção, pega um adversário um pouco mais qualificado, sai 4, 5 vezes na cara do gol e pode também ter uma goleada. É um risco calculado, mas não me agrada muito, não. A mim agrada muito o estilo de jogo do Chile, que é um dos poucos países. O Chile e o Equador também. E a própria Colômbia. São times que jogam com um volante apenas, quando tem um volante. Há um exemplo do que é de mais moderno no mundo, na Europa. Sim. Bayern, Barcelona, Arsenal, esses times todos que jogam o futebol que é para vencer. O que aconteceu, na minha opinião, ontem, foi o seguinte, foram dois fatores concomitantes. Cansou o Chile no segundo tempo. Pode ser. Por isso que você não percebeu a recomposição a tempo. E 2, ao mesmo tempo em que houve essa questão do cansaço do Chile, a entrada do Cardona, que deu consistência ao meio de campo, porque esse é um belo jogador, não sei nem por que estava na reserva. Eu até brinquei quando o Atlético Mineiro contratou o Cárdenas, às vezes não é o Cárdenas, é o Cardona, eles erraram o nome aí. O nome é similar, é parecido. Bom, enfim,
Eu acho que se deve mais a esses dois fatores. A Colômbia, que também é um time interessantíssimo. Sim, sem dúvida. Entende? Que joga um futebol muito bacana. E olha que o Rames Rodrigues nem estava tão inspirado ontem. É um bom jogador, mas não estava tão inspirado ontem. No segundo tempo ele melhorou depois da entrada do Cardona e fez um golaço. Fez um belo gol. A questão é a seguinte, se o time, por exemplo, o que me decepcionou no Chile ontem, se ele faz prevalecer a força ofensiva, o risco, tudo bem, é um risco que corre, mas está produzindo. O Chile pouco produziu em termos ofensivos ontem e deu muito espaço. Então, quer dizer, por isso que eu achei que foi decepcionante. Eu esperava um pouco mais do Chile, sim, que é uma das seleções que joga um futebol mais bonito na América do Sul. Pelo menos é o que eu mais gosto de ver. O programa Gazeta Esportiva abre agora um espaço muito especial para um dos mais importantes sites de esportes do país. Com o slogan Muito Além dos 90 Minutos, o consagrado site gazetesportiva.net passa a adotar agora o nome de gazetesportiva.com e ganha uma nova identidade visual no dia em que está comemorando 17 anos de aniversário. E para falar desse momento único e importante da história da Fundação Casper Libero, nós vamos conversar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento na redação do site Gazeta Esportiva, ao lado do editor executivo Eric Castelheiro. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Eric. Boa noite, Michele. É isso, a família Gazeta está em festa, né? Falamos aqui do 12º andar do prédio da Fundação Casper Libero. Uma emoção muito grande, são 17 anos do site agora, gazetesportiva.com. O diretor executivo do site, o Eric Castelheiro, está conosco aqui. E não é só a redação do site que está em festa. Eu disse, a família Gazeta toda em festa. Parabéns por esse momento, por esse novo momento do site, Eric. Boa noite. Boa noite, Garrafa. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Sexta-feira, dia 13, mas um dia de festa pra gente, né? Um dia de muita comemoração. Estamos repaginando o site com uma logomarca nova, com conteúdo novo, enfim, cheio de novidades aí pro nosso internauta. Vamos falar primeiro dessa logomarca, né? Eu já sei detalhes a respeito dela, mas gostaria que você passasse aos nossos telespectadores. Ficou muito bonito, realmente tá muito legal. Fala pra gente qual foi a ideia, qual é a proposta. Então, a ideia foi trazer para a nossa marca o que a gente trata no nosso dia a dia, que é o esporte, que é o futebol. Então, você vai observar que o entorno da letra G, você vê um estádio de futebol. Com uma abertura, que a proposta é exatamente mostrar que o site não vai tratar só do futebol dentro de campo. A gente vai tratar do futebol também fora das quatro linhas. Vamos atrás de bastidores, de política, de entretenimento, enfim. A gente vai abordar o futebol na mais profunda abrangência aí. E essa intensificação nos grandes clubes, principalmente os grandes de São Paulo. Fala pra gente o porquê dessa linha editorial, enfim, como vai funcionar tudo isso, Eric. Bom, isso já vem da tradição que a Gazeta Esportiva do impresso já carrega, né? A nossa base é em São Paulo, está aqui na Avenida Paulista. O nosso dia a dia é dentro desses 4 clubes e a gente vai aprofundar essa cobertura. Indo no treino, em coletiva, em jogos, falando de bastidores, ouvindo os jogadores, ouvindo quem está no entorno deles. Então a gente vai pegar esse dia a dia do clube e transformar ele ainda maior nessa cobertura nossa jornalística. E essa relação muito mais próxima, eu dizia que a família Gazeta está em festa, e essa relação mais próxima com a TV, com o Gazeta Esportiva, com o Mesa Redonda, com os programas de esportes da TV Gazeta. Fala pra gente um pouquinho, Eric. Então, a gente já existe esse link, né? E a gente vai intensificar. A gente já tem aí o Alberto Helena, a Michele, o Celso, o Chico, o Flávio, que tem blogs aqui com a gente, já tem essa parceria. A gente agora está tendo um espaço ainda maior na TV, nos programas de esporte, até nos outros programas da rede, tendo um espaço lá para chamar uma enquete, para chamar uma promoção, enfim. Agora a gente vai ter vai ser uma extensão do outro. A Gazeta Esportiva, no seu dia a dia, vai chamar o que a gente tem de conteúdo aqui e a gente vai reproduzir o que a TV mostra lá no ar. Muito além dos 90 minutos. Gostei do slogan, tá bem legal. Passa um pouquinho pra gente dessa ideia, muito além dos 90 minutos, que esse é o detalhe curioso, são os bastidores, não é só o resultado dentro de campo. Mais ou menos por aí, esse muito além dos 90 minutos? A gente quer exatamente isso, né? A gente já sempre cobriu muito bem, com excelência, a gente fez um estudo e mostrou que realmente a gente tem uma seriedade, a gente é reconhecido pela seriedade como a gente cobre o esporte. E a gente está dando um passo maior agora, que é mostrar o que está no entorno desse esporte que a gente sempre vê
uma notícia legal, uma notícia curiosa, alguma coisa que foge um pouquinho ali das 4 linhas. Então sempre tem algum assunto que a gente pode explorar mais. Com áudio, com vídeo, com foto, enfim, dentro de todas as potencialidades que a gente pode colocar no site. Eric, em nome da nossa gerente Fátima Rugério, o pessoal da TV, desejando boa sorte para vocês. Parabéns a você, a Michele e a toda a equipe por esse belíssimo trabalho. E é sucesso, com certeza, já nasceu um sucesso essa nova fase do site agora, gazetesportiva.com. Parabéns, Eric. Valeu, obrigado, eu que agradeço. E como a Michele mesmo falou, a gente era primo, agora a gente está virando irmão. Legal, tá certo. É isso, Michele. O clima de festa permanece por aqui. Estamos esperando você ao término do Gazeta Esportiva, porque a rapaziada, todo mundo trabalhando muito, mas todo mundo comemorando esse novo momento. Michele. É isso aí, Garrafa. Eu sempre falo, né? Eram primos o programa Gazeta Esportiva e o site Gazeta Esportiva. Agora são irmãozinhos. Entendeu? Tem irmãozinhos. Gêmeos assim? Não, gêmeos não, porque um não é o espelho do outro, mas um vai complementar o outro. Então, o que não couber em 1 hora de programa Gazeta Esportiva, você com certeza vai achar no site Gazeta Esportiva. E os destaques do site Gazeta Esportiva estarão aqui também no programa Gazeta Esportiva. Então, parabéns a toda a equipe do site Gazeta Esportiva. Ô, Michele, você me permite, eu queria dar os parabéns a você. Parabéns à sua coluna, muito que obrigado. é a mais acessada, o blog mais acessado do site Gazeta Esportiva, o blog do Chico Lang também. Parabéns, Celso. Muito obrigado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dar os parabéns a você, ao Eric, dizer que além do fato de eu me sentir muito à vontade fazendo esse blog, né, com prazer, com alegria, eu captei outro dia uma mensagem de um blogueiro, de um internauta, dizendo o seguinte, detalhe curioso, que há muitos anos que eu trabalho nessa área e nunca tinha percebido isso. Ele disse, olha, o mais importante não é tanto o texto do Alberto Helena, mas é mais o texto dos participantes, dos internautas, que são de um nível muito alto. Sobretudo nessa rede social, que é um bidê de psicanalista, sabe? Aquilo é uma enxurrada de porcaria que as pessoas mandam e tal. E o que eu observo é que no nosso blog, no nosso site, o site da gazetesportiva.com, é a qualidade do leitor, a qualidade do internauta. Isso é que é importante. E é por eles e para eles que a gente está fazendo todas essas mudanças, né? E segunda-feira o programa Gazeta Esportiva também vem com uma nova logomarca, que é irmão do site Gazeta Esportiva. Então nós teremos um novo cenário, novo visual, tudo bonitinho. E ó, nós não estamos sozinhos nessa não, hein? Alguns jogadores, finalistas da Copa do Brasil, mandaram mensagens de apoio para essa nova fase do nosso site. Dá uma olhadinha. Boa sorte nessa caminhada aí, nessa nova pegada aí. Que Deus ajude vocês, que esse novo trabalho dê muito sucesso e muitos frutos aí. Tô sabendo que vai falar mais da gente. Quero ver se vai ser bem, hein? A informação verdadeira, o verdadeiro jornalismo, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser passado ao público. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Gazeta Esportiva, muito além dos 90 minutos. É isso aí, Egídio, arrasou. Gazeta Esportiva, muito além dos 90 minutos. Acesse lá, gazetesportiva.com, reportagens completas, credibilidade, seriedade e um enfoque bem grande nos 4 grandes clubes de São Paulo. Bastidores, política, tudo que você quiser saber, tá lá. Neste momento, França e Alemanha se enfrentam em partida amistosa. E a seleção alemã levou um susto enorme na manhã dessa sexta-feira. Uma ameaça de bomba obrigou a equipe a evacuar o hotel em que estava hospedada em Paris. Policiais especializados foram ao local para verificar o perigo, enquanto os jogadores alemães aproveitaram para passear e conhecer as instalações do complexo de tênis de Roland Garros. Após a liberação da polícia, horas depois, o time comandado por Joaquim Löw pôde retornar ao hotel para descansar. Então, era uma falsa ameaça de bomba. Isso é muito comum hoje em dia, né? Sobretudo ali na Europa e tal. Mas o curioso, o detalhe interessante dessa partida é o seguinte: a globalização fez com que praticamente todas as seleções do mundo, sobretudo essas onde prevalecia a etnia branca, né? Na Noruega, Dinamarca, na Escandinávia, na Polônia, na Alemanha, enfim, mas sobretudo na França. Cheio de crioulo, que é uma maravilha.
né? Cheio, é uma maravilha. É porque eles têm colônia, né? Apesar do Le Pen não gostar, dizer que parece que a seleção da África, graças a Deus, que seja da África. Afinal, era o momento da África, né, invadir a França em lugar do contrário, como foi no passado. Mas, enfim, acho muito bacana isso. E outro detalhe, porque como se explica essa presença muito altiva, né, da seleção alemã, assim como da Espanha, que são duas seleções que conseguem manter nos seus quadros os principais jogadores do seu país, dos seus países, e os principais jogadores que têm a base, o Bayern e o Barcelona. Quer dizer, então você já entra em campo com uma formação estabelecida, com um estilo de jogo, com um conceito já definido, coisa que não acontece conosco. Sobre o que disse o Alberto Helena, sobre essa questão da colonização, né? Ir lá tirar o ouro alheio, tudo bem. Mas a hora de oferecer a contrapartida, na oportunidade, aí torce o nariz. É a classe conservadora que é terrível em qualquer canto do mundo, inclusive na França. Domingão, a partir das 9 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate, 9 da noite, com tudo sobre a participação da seleção brasileira nas eliminatórias, a preparação das equipes para o retorno do Brasileirão, reportagens especiais e as presenças, olha só, o pai do atacante Neymar, o seu Neymar, e o ex-jogador Edmilson. Temos um compromisso marcado, então. Domingão, 9 da noite, te espero no Mesa Redonda Futebol Debate. E falando em Mesa Redonda, tá chegando a hora da melhor premiação do Campeonato Brasileiro. Votou, Celso? Votei. Porque o prazo para votação popular vai só até amanhã, Celso. Eu votei. O quê, João? Para votar, o Alberto Helena Júnior já falou na semana passada, é só você ir ao site Gazeta Esportiva, clicar no banner do troféu, seguir as instruções e nessa edição a gente terá também a novidade, o troféu do site Gazeta Esportiva para o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A Lux Color e a Baltec, essas empresas maravilhosas, estão com a gente no troféu Mesa Redonda desse ano. Beijão para eles. Campeonato Brasileiro, apesar da 35ª rodada acontecer só semana que vem, os times já se preparam para essa reta final do Brasileirão. De olho na partida contra o Fluminense na próxima quinta, o Grêmio se reapresentou com baixas importantes que podem dar dor de cabeça para o técnico Roger Machado. Já de olho na partida contra o Fluminense no próximo dia 19 na Arena, o Grêmio reiniciou a preparação com algumas baixas. Galhardo com virose não treinou. Bobô e Edinho apenas correram em volta do gramado e ainda são dúvidas. Depois da derrota para o Sport na última rodada, os jogadores sabem que precisam mostrar mais nesta reta final de campeonato. Temos ainda uma semana para aprimorar a parte técnica e tática. A gente vai ter um jogo complicado pela frente, é um adversário que já deu muito trabalho para a gente, complicações, e a gente vai ter que trabalhar bastante algumas questões se quiser buscar a vitória. Esta semana, Roger Machado foi procurado pela diretoria do São Paulo, mas fez questão de dizer que não sai do Grêmio. Muito tem se falado que a equipe perdeu a força tática que tinha na metade da competição. Os 6 dias que irão anteceder o jogo com o Flu serão voltados especificamente à parte tática. Ele ainda não teve a oportunidade, mas eu tenho certeza que ele vai fazê-lo. A gente ontem trabalhou só a parte física na academia com o Rogerinho, preparador físico, e tenho certeza que ele tem alguma coisa marcada aí, tem uma semana ainda de preparação, e ele vai acertar algumas questões pontuais. O Palmeiras fez hoje os primeiros trabalhos em Atibaia. O Verdão optou por se concentrar fora de São Paulo para recuperar o entrosamento e o bom futebol no time. Uma das peças mais importantes do Palmeiras na temporada, o veterano Zé Roberto, falou sobre os problemas do Verdão, mas exaltou a recuperação do respeito pelo clube na temporada de 2015. A imagem mais marcante de Zé Roberto no Palmeiras certamente foi uma das primeiras. A preleção feita aos jogadores no começo da temporada. Hoje começa uma guerra que vamos entrar para ganhar. Sabe por quê? Precisamos resgatar a grandeza desse clube. Palmeiras é grande.
Palmeiras é grande! Palmeiras é grande! Esse é o nosso grito de guerra. Hoje começamos uma nova história dentro desse clube. Sabe por quê? Porque eu quero ver a minha foto dentro desse vestiário. Faltando pouco para 2015 terminar, Zé Roberto acredita que a missão foi cumprida, porque o Palmeiras recuperou o prestígio que havia perdido. Eu acho que aquilo, de uma certa forma, assim, surgiu efeito, sim, porque da temporadas passadas, do ano passado e para esse ano, a gente tem que dar glória a Deus, né? Não glória a Jesus, que nem fala a música, mas a Deus, porque foi como se a gente transformasse a água da água para o vinho, embora algum de vocês, né, da imprensa, alguns já estão até falando, destacando de que o Palmeiras jogou a toalha. Pelo contrário, a gente continua muito vivo, embora a gente procura sempre buscar uma justificativa ou alguma resposta, mas infelizmente a gente não encontrou. Eu acho que a conversa ela é positiva para que a gente venha errar o mínimo possível, porque o erro te leva ao tropeço. Encontrar essas respostas é o que o Palmeiras busca em Atibaia. O time ficará concentrado aqui até terça-feira, véspera da partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Você está num ambiente como esse também agrega muito no sentido de coletividade, no sentido de aproximação, no sentido de estar mais próximo do seu companheiro, né, de trocar ideias. É diferente de você estar no centro de treinamento, termina o treino, você precisa correr para ir embora, para não pegar trânsito, enfim. Eu acho que esse período que a gente vai ficar aqui de treinamento, eu acho que vai somar muita coisa aí pro término aí do nosso trabalho no ano. O volante Arouca, que se machucou na derrota por 5-1 para a Chapecoense, exatamente o jogo em que a má fase começou, está de volta aos treinos. Ainda não se sabe se ele jogará contra o Atlético Paranaense, mas ter o reforço do volante nessa reta final é fundamental. Um jogador que tem muita qualidade, né? Então é um jogador que joga no meio-campo que marca bastante, que ajuda também, tem muita técnica, uma visão muito boa de jogo. Então, um jogador que agrega muito nesse sentido para a nossa equipe. Nosso time teve assim os melhores jogos quando o Arouca também teve presente antes de ter as lesões. E se ele puder voltar nesse jogo, com certeza vai nos ajudar bastante. No Santos, o momento é ótimo. Campeão paulista no primeiro semestre, o Peixe não começou bem o Brasileirão, mas recuperou e agora está no G4 na final da Copa do Brasil. Mas para não ver essa reconstrução ir por água abaixo, os jogadores pedem muito cuidado com os erros na reta final da temporada. E o Felipe Sboril traz pra gente as notícias do alvinegro praiano. O lateral Daniel Guedes é um cara diferenciado. Tem jogador que foge na hora de dar entrevista. Ele não. Encara os jornalistas numa boa. Eu acho que vocês são todos gente boa. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação em falar com vocês. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente puder se comunicar, quanto mais a gente puder tá se falando, é bom para mim também e é bom para todo mundo. À vontade está o Santos dentro de campo. O time penou para chegar onde está na tabela de classificação. Teve um início de campeonato brasileiro ruim. Chegou a estar na zona de rebaixamento, mas Dorival veio, ajeitou o time e deu logo duas possibilidades de conquistar a vaga para a Libertadores do ano que vem. Pela Copa do Brasil e através do G4 do Brasileirão. Se essa vaga não vier, aí sim, o negócio vai ficar feio. A gente está totalmente focados aí para que isso aconteça. A gente quer de toda maneira chegar de uma forma ou de outra. Eu acho que isso aí não passa pela nossa cabeça. Nós estamos totalmente focados para conseguir essa vaga que é tão importante. Com 54 pontos, o Santos não está a fim de abrir mão da quarta posição. O difícil vai ser se manter nesta colocação. Acho que chegar no G4, várias equipes conseguiram. Agora se manter, realmente aí a gente vê só Corinthians, Atlético e Grêmio
que tiraram uma boa vantagem, né? E a gente vem brigando aí com 3 ou 4 equipes que tá na nossa cola aí, e a gente não pode vacilar. Nem pensar em tropeçar nessa reta final, ainda mais pelo tempo que Dorival Júnior terá para ajeitar a equipe antes do próximo confronto. Só na outra quinta-feira, diante do Flamengo, na Vila Belmiro. 10 dias para não deixar a peteca cair. Ainda dá para o Atlético Mineiro ser campeão, mas os próprios jogadores já estão com a cabeça na temporada 2016. Uma das principais preocupações é em relação à permanência do técnico Levir Coupe. O meia Giovanni Augusto e o atacante Luan falaram sobre o assunto. Se a gente conseguir vencer esses 2 jogos o mais rápido possível, isso nos dá tranquilidade para o restante da competição. Mesmo sendo 2 jogos, a gente já começa a pensar no ano que vem definitivamente. Então, acho que é muito importante a gente conseguir essas 2 vitórias o mais rápido possível para que a gente possa ter uma tranquilidade no restante do campeonato e pensar no ano que vem já. O que eu posso falar é que eu tenho um carinho muito grande pelo professor Levir, espero que ele fique, mas se não vier de acontecer, que ele possa seguir a vida dele, ser muito feliz também. E eu tenho certeza que o Atlético está bem servido na parte da diretoria, tenho certeza que eles estão fazendo o melhor para que seja para o Atlético. A gente não se mete nessas coisas de diretoria junto com o treinador. A gente quer trabalhar no dia a dia no campo, claro, que ele fez um belo trabalho, está fazendo um belo trabalho aqui. Os jogadores é de muita qualidade. O elenco precisa de reforços, o presidente já falou disso, para poder fortalecer para o próximo ano a gente vir com tudo. E como o presidente também já falou, que tem jogadores que vai sair, outros vão chegar, vai fortalecer só o elenco. E se o Levir ficar, é prioridade do presidente, a gente vai ficar feliz. Agora custa ele a saber e decidir quem vai ser o nosso treinador para 2016. No São Paulo, o personagem da entrevista coletiva do treino dessa sexta-feira foi o volante Hudson, que falou da expectativa para a conquista de uma vaga na Libertadores e também do retorno de Milton Cruz ao comando da equipe. No vai e vem dos técnicos no ano, um nó na cabeça dos jogadores do São Paulo. O Milton, ele aprendeu muito com o Muricy e continua aprendendo muito com o Osório. Então, eu acho que ele tá implementando um pouco dessa mistura nos treinamentos. Ele é um cara que conhece muito bem os atletas, então ele meio sabe o que a gente prefere treinar, o que a gente se sente mais à vontade. Então, acho que ele está priorizando esse lado. E uma mistura de Osório e Muricy, com certeza. Poderia ser até um Milton Osório Ramalho. Brincadeiras à parte, muda esquema tático. Mudam também as peças em cada posição e até a titularidade. Um exemplo é o volante Hudson. Com Milton Cruz no comando durante o Paulista e a Libertadores, o volante foi titular da equipe. O Milton é um cara que, propriamente, ano passado eu não vinha jogando, ele me deu... Eu lembro que o Muricy teve uns problemas de saúde, não pôde estar em campo com a gente. Ele é um cara que começou a me dar oportunidade, foi aí que eu pude me firmar um pouco mais ano passado. Esse ano, novamente, quando ele assumiu, eu tive mais oportunidades, então... Acredito que eu possa ter mais chance sim, mas eu vou ter que fazer por merecer, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Hudson havia perdido espaço após a chegada do ex-técnico Doriva. O treinador é bom para os 11 que jogam, mais ou menos para os que ficam no banco, e para os outros que não são relacionados, o treinador é uma bosta. Isso é normal, eu acho que todo mundo quer jogar, então se eu não estava jogando, eu tinha que mostrar mais trabalho, eu tinha que buscar meu espaço e... para ter a oportunidade de mostrar que eu merecia estar entre os 11, eu acho que isso é normal também. Sonhando em voltar, Hudson sabe que diante de todos os problemas que a equipe passou em 2015, a vaga para a Libertadores seria um prêmio para a torcida. Aconteceram muitas coisas dentro de campo, fora de campo, alguns resultados ruins dentro de campo, algumas coisas fora. Enfim, a gente ao tempo todo teve que superar isso. Inclusive ter a troca de treinadores, então acho que tem sido uma superação para a gente espera terminar o ano bem. O tricolor recebeu uma visita especial no treino desta manhã. Artilheiro do campeonato chinês, Aloísio, o boi bandido, relembrou os momentos que passou com a camisa do São Paulo e não descartou uma possível volta ao clube. Veja na reportagem de Adriano Dolfi.
uma visita especial no CT do São Paulo. Lembra dele? Aloísio, o boi bandido. E voltou com moral, artilheiro do campeonato chinês e cheio de histórias para contar. É um campeonato que eu vou te falar que eu gostei muito de jogar. O primeiro ano foi meio complicado, esse ano para mim foi um pouco mais fácil. Consegui fazer meus gols, né? Aparecer também no cenário chinês. Mas todos os campeonatos têm os seus erros, têm os seus acertos, então eu não posso falar se é diferente, né, ou se é melhor ou se é pior. A comemoração dos gols no outro lado do mundo não poderia ser diferente. A primeira voadora que eu dei, quando eu fiz o lance, a torcida falou, eu acho que foi uma boa coisa, né? E daí, graças a Deus, eu continuei fazendo essa comemoração e eu acho que eles curtem bastante. Aloísio retornou surpreso ao Brasil, com o noticiário fora de campo do São Paulo. Loucura, né? Um negócio diferente da característica do São Paulo. A gente fica um pouco triste, né? Mas o São Paulo, a grandeza dele, tenho certeza que esses acontecimentos já passaram e o São Paulo segue, o clube segue mais forte. Com certeza a gente continua torcendo que consiga ganhar títulos, que consiga manter, né, e caminhar no caminho certo. O atacante deixou o São Paulo em 2013 como o ídolo da torcida. Ele, porém, tem mais 2 anos de contrato com o Shandong Luneng. E ele falou sobre a possibilidade de reforçar o tricolor no ano que vem. Não nego, né? Não falo porque é o clube que apostou em mim, que me ajudou, que me deu praticamente tudo aquilo que eu tenho dentro do Brasil, né? Então, espero que as portas do São Paulo estejam abertas agora ou depois, que um dia eu possa voltar a vestir essa camisa, que é uma camiseta que me deu muita alegria, não só a mim, mas a minha família, e eu acho que os torcedores também. Na época que eu estava aqui, pude fazer alguns torcedores felizes. Na China, ele é treinado por Cuca, que por coincidência é um dos nomes sondados para dirigir o São Paulo em 2016. Eu acho que vai ser bem complicado, né? Até porque eu acho que os chineses até não vão querer liberá-lo, vão querer que ele fique cumprindo o contrato dele. Então, para enrolar os chineses ou tentar tirar o Cuca de lá vai ser difícil, eu acho, na minha opinião. Se você fizer um pacote Aloísio e Cuca, você fecha na hora, né? A hora que São Paulo chamar, eu volto, né? Mas, como eu falei, eu quero cumprir esses 2 anos de contrato, que eu acho que vai ser bom para mim, bom para minha família, para o futuro, né? É uma coisa que eu tive que pensar também no dia que eu aceitei essa proposta. Alberto Lina, a palavra é sua. Ai, que preguiça! Aloísio, boi bandido, Lugano. Essa vai ser a reformulação de São Paulo para o ano que vem. Vamos agora direto para o CT Joaquim Grava, onde o repórter Alexandre Silvestre acompanha a tarde do Corinthians, que hoje enfrenta o Red Bull num amistoso. Cadê o Silvestre? Aê, boa noite, Silvestre. Tem bola rolando por aí ou coletiva? Dá força um pro outro. Na verdade, estamos ouvindo Fagner e Wendel na entrevista coletiva. O jogo treino contra o Red Bull já acabou há mais de 1h30, Michele. Jogo empatado, 1-1. O Red Bull abriu o placar no segundo tempo. E o garoto Luca empatou no finalzinho da atividade para o Corinthians. O Luca que está com estrela, hein? Quando entra, tem feito gols, na verdade, no Campeonato Brasileiro e também nesse jogo treino. Fagner e Wendel foram os titulares em campo, porque o Tite preservou os jogadores que vêm atuando pelo Corinthians, exceto, claro, pelos 4 que estão na seleção brasileira. Foi um jogo de reservas com esses 2 laterais que eram os titulares e estão retornando de lesões. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista dos 2 jogadores do Corinthians. Como ele falou nos momentos de treinamentos de domingo, acho que isso deu força um para o outro, né, na hora que a gente precisava, né, para treinar, para trabalhar, para voltar bem. E graças a Deus deu certo da gente poder estar à disposição agora num jogo importante, que é o próximo. O que a gente tem ouvido bastante aqui é que, quanto antes campeão, melhor. Mas vai ser muito mais legal, pelo campeonato que vocês fizeram, pela bola que vocês apresentaram, ganhar no campo, jogando, e não de casa, como foi a chance que vocês tiveram na última rodada. É isso mesmo? Vai ser melhor
ou contra o Vasco, ou contra o São Paulo, enfim, mas estando em campo, dentro de campo, depois de um jogo? Eu acho que o principal é você conseguir conquistar as suas coisas dependendo só de você. Né? E hoje nós temos essa condição, né, de uma vitória nos proporcionar o título. Né? Então acho que é um momento único para nós. Né? Acho que você acabar um jogo e você conseguir o resultado que te deu o título, né, e ali a gente poder comemorar já naquele calor do jogo, acho que vai ser muito legal. Claro que a gente queria ser campeão a rodada que passou, né? A gente tinha essa condição, mas não foi possível, né? O Atlético conseguiu fazer aquele gol no final. E agora a gente tem essa condição contra o Vasco, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? Talvez um dos mais difíceis do campeonato, porque o Vasco vem jogando bem. E eu conheço particularmente o treinador, o Jorginho, né? Que trabalhei com ele na Ponte. Está fazendo um belo trabalho, então eu sei que vai ser um jogo muito complicado. Não adianta a gente pensar em ir para o Rio de Janeiro para comemorar, porque não é assim, cara. A gente vai ter um jogo muito difícil lá, muito complicado. Então, mas igual você falou, acho que ser campeão no campo é melhor, mas a gente vai com a ideia de um jogo bem difícil, né? A gente não vai pensando em festejar, pelo contrário, a gente vai esperando um jogo complicado. Se for campeão lá, melhor. É o Vasco jogando pela sobrevivência, inclusive na Série A do Campeonato Brasileiro, em São Januário, liberado, pelo que a gente recebeu de notícia nessa tarde, para quase 22 mil pessoas. Vocês temem por uma pressão acima daquilo que deveria acontecer num jogo de futebol? Eu acho que, se tratando de um jogo de duas grandes equipes, né, duas camisas de muita tradição, mas em situações opostas no campeonato, a gente sabe que vai existir uma pressão, mas eu acho que a nossa equipe tem que buscar fazer o que vem fazendo nos últimos jogos, né, durante o campeonato, que é entrar concentrado dentro da partida, esquecer o que está de fora, né, e procurar fazer um grande jogo. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, é complicado jogar lá, mas acho que a nossa equipe tem condições de ir lá e fazer um grande jogo. Eu acho que está se criando, né, um pouco esse clima de final, um jogo mais importante que o normal, né, pelo que a gente vê pela imprensa, mas a gente sabe que dentro de campo toda essa atmosfera que cerca o jogo não entra, né, para dentro de campo. E a nossa equipe é muito experiente, né, vai saber lidar com isso, já demonstrou isso em outras partidas, como foi contra o Atlético Mineiro. Então acho que quando a bola rolar, essa atmosfera lá de fora não vai interferir, né, a gente vai conseguir, acho que, fazer um bom jogo, como a gente tem feito nesse tipo de partida, nesses jogos difíceis, com pressão de torcida. Então acho que a gente está preparado. O técnico Tite deve contar com força máxima quinta-feira, 10 da noite, em São Januário, na Colina, contra o Vasco da Gama. Jogo que pode definir o título do Campeonato Brasileiro e a permanência do Vasco, ainda não matematicamente falando, mas o sonho do Vasco em continuar na primeira divisão. O técnico não definiu ainda a equipe do Corinthians, tem toda semana, treinamento amanhã, treinamento na segunda-feira, domingo é folga para a rapaziada, terça-feira, quarta-feira viagem para o Rio, jogo na quinta-feira. Os 4 da seleção devem voltar com condições de jogo, a não ser que se machuquem, né? Principalmente o Elias, que é titular do Dunga, joga hoje à noite contra a Argentina em Buenos Aires pelas eliminatórias. Tem o Cássio, o Renato também voltando, além do Gil. E os 2 laterais falando com os amigos do Gazeta Esportiva que podem ser escalados pelo Tite. Vamos ver o que o professor vai fazer. Se coloca de volta no time titular Fagner e Wendel, ou se mantém o Edilson e o outro menino que joga pelo lado esquerdo, o Arana. Eu deixo à sua disposição aí, Michele, toque a bola, enquanto os 2 continuam falando com a imprensa aqui no CT Joaquim Grava. Um ótimo final de semana. Tá certo. Muito obrigada, viu, Alexandre Silvestre? Estou procurando estar cada dia melhor. Bom, Corinthians e Vasco. Eu começo a me lembrar de 2007. Acho que o Corinthians, além da conquista do título, de já resolver, bater recorde e tudo mais, nada melhor do que ganhar campeonato vencendo o jogo. Alguém vai falar assim, mas é outro time, são outros jogadores, mas tem internamente aquele ruído. Em 2007 eu me lembro muito bem que o Corinthians estava lutando para não cair. Jogou com o Vasco no estádio do Pacaembu e perdeu por 1-0. Aquele jogo foi fundamental, eu não vou dizer que foi fundamental, mas foi praticamente a pá de cal
Eu acho que existe sim esse clima de repente, motivado pelo torcedor, pelos dirigentes que são corintianos de fato, de repente devolver isso ao Vasco e de quebra ainda ser campeão. Eu acho isso legítimo. Claro. O curioso que eu estava vendo aí, a presença do Fagner e do Wendel, que eram os dois titulares, são os dois titulares do Corinthians, que ficaram muito tempo no estaleiro e o técnico teve que se virar com o que tinha. Se fosse atrás da conversa da torcida, ele estava ferrado, porque todo mundo metia a boca no Edilson, metia a boca no Arana, e ele foi é isso que dá consistência ao time de futebol, a própria consistência interna do treinador, que passa isso para os jogadores e consegue extrair deles o melhor. E foi o que o Corinthians, foi o que o Tite conseguiu fazer. E indo ao encontro do que você está falando, me lembro também do Felipe, zagueiro, que era outro jogador questionado, que o Tite... você vai, tem o Wagner Love, que ele bancou, e aí... não precisa ser gênio para descobrir essas coisas. Então imagina se esse mesmo treinador tem poderes também sobre a base, repetindo na base o mesmo esquema que tem o time principal, que é o que faz o Barcelona, por exemplo, né? O que seriam desses clubes? Estava vendo agora a seleção sub-20 da Espanha, joga do mesmo estilo que joga o Barcelona, que joga os meninos lá de 12 a 20 anos, tudo da mesma forma, futebol ofensivo, moderno, não essa porcaria que eles fazem aqui, e acho que é moderno, né? E o jogo bonito, gostoso, muito ataque, gols, bola trocada, futebol. Futebol, isso se aprende desde cedo, né? E só para complementar isso, então, só que isso é um sonho, é quase utópico, porque assim como existe na política brasileira, os clubes também são todos repartidos por interesses políticos, interesses financeiros, e a coisa não flui. Incompetência, burrice, que é um elemento básico. Na verdade é olho grande, né? Porque de repente um jogador negociado rende muita grana para muita gente. Resultado final da enquete do site Gazeta Esportiva. Quem é o favorito no confronto de hoje entre Argentina e Brasil? E na opinião do nosso público vai dando Brasil favorito, 53% dos votos. Você vê como é tudo ao contrário? Mas os nossos telespectadores acreditam que a Argentina vai vencer o clássico com 66% dos votos. Quer ver? Essa foi a enquete de domingo até ontem. Alberto Helena Júnior, ótimo final de semana para você. Muito obrigado. É meu aniversário, sabia? Hoje? Não, domingo. Ai, que susto! Domingo eu vou estar festejando sozinho. Não, então vem pra cá no Mesa Redonda que a gente faz uma festa aqui pra você. Muitas felicidades, muita saúde. Domingo vai perguntar quanto é? Pode? 47. 47? A idade do... Não, eu tenho 27. Não, você tem 67. Parabéns, saúde, felicidade, em nome de todo o Departamento de Esportes e em nome do site Gazeta Esportiva. Você é muito bom tê-lo conosco aqui. Celso, boa noite também. Até o Jornal da Gazeta daqui a pouquinho com o Rodolfo Gamberini e com a Estela Gontijo. Até já. Beijo. Todo mundo indo pro sítio dele comemorar aniversário. Tchau.